Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Leila Lazarim e hoje eu vim aqui para a gente fazer a nossa última live dessa série, dessa semana, que a gente está falando sobre os sabotadores, né? Que são padrões mentais aí que nos paralisam, que nos limitam aí a conhecer um pouquinho mais a gente e da gente viver o diferencial, viver algo melhor, algo maior do que aquilo que a gente tem como padrão, né? Como limitador, né? Então, por isso que a gente chama os sabotadores, são os limitadores. Oi, Lu, bem-vinda, Lu, tudo bem? Vamos chamando aí mais pessoal pra gente entrar nessa live, já convidei várias pessoas. Porque dá até tristeza, sabe? Igual série de Netflix, quando a gente vai assistir a última. Então, essa é a última dessa semana. Manda os aviãozinhos aí para avisar seus amigos, dá tempo aí, Lu. Obrigada pela presença sempre aqui. Quando a gente coloca esses corações aí, né? O Instagram começa a avisar mais pessoas que a gente tá aqui. E eu fico muito feliz porque realmente eu estudo, eu me dedico bastante para poder levar uma mensagem, um conteúdo de valor que você possa colocar em prática. Alexandra, fofa, obrigada pela presença, tá aqui também. Eu acho que hoje eu tô almoçando com vocês, né? Meio-dia, eu só almoço depois que eu termino a live, porque aí eu já deixo mais ou menos preparada as minhas coisas, porque a gente precisa criar algumas rotinas aqui dentro de casa, né? Com as crianças aqui, marido, todo mundo trabalhando aqui de casa. Mas aí todo mundo já tá acostumado a almoçar depois de 1h da tarde. Então, por isso que eu já marco as lives nesse período. Quem tá participando consegue assistir, quem tá chegando também. E depois eu deixo lá no feed do Instagram para vocês poderem assistirem de novo, né? Eu vi que o meu primeiro vídeo da live da segunda-feira, acho que quase mais de 100 pessoas já assistiram. Então, eu tiro mais ou menos pelo conteúdo que eu tô levando, é um conteúdo relevante, né? E aí, se vocês também quiserem que eu traga aqui conteúdos diferentes sobre emoções, sobre atitudes, habilidades, competências, vocês depois me escrevem que eu vou pensar aí como é que eu posso fazer uma série de lives trazendo conteúdos aí que vocês também acham relevantes, tá bom? Bom, hoje é o dia do abraço. Sintam o meu abraço digital aí em vocês, né? Vocês já repararam? Semana passada, não, na quarta-feira também tinha um dia especial, hoje também. Então, aqui também, olha lá, a Cláudia entrou. Oi, Cláudia, tudo bem? A Cláudia é uma grande amiga nossa, desde a infância dos nossos filhos. Ai, que legal, muito bom. Acenou, olha lá, eu acenei para Cláudio. Então, gente, eu vou começar a falar aqui. A primeira coisa que eu quero saber de vocês, qual é o sentimento que vocês estão hoje? Me fala sobre as suas emoções. Que palavra te define hoje em emoção? Qual? A gente às vezes fica tão limitado às questões de emoções tão mais conhecidas, né? Como a raiva, a tristeza, o nojo. Então, essas são muito conhecidas que a gente até viu no filme, né? Ah lá, sinta-se abraçada. É verdade que hoje é o dia do abraço, a gente pode abraçar digitalmente vocês aqui. A gente viu no filme Divertidamente, né? Que são as principais emoções que passam na nossa cabeça, mas tem muitas, muitas outras. Me conte aí da onde você tá falando e que sentimento te representa hoje. Me conta. Eu já estou ansiosa. Luciana, por que você tá ansiosa? Meu Deus, o que tá aí fervilhando? Olha, que bacana. Porque quando a gente tá ansiosa, a gente começa a liberar alguns hormônios, né? Que também, quando a gente tem isso equilibrado, ele gera felicidade na gente. Muito bom, Lu. Que mais, gente? Quais são esses sentimentos que estão aí representando hoje? O meu som tá bom? Tá bom? Se tiver bom, bota uma mãozinha, que eu até esqueci de perguntar. Ah lá, a luta pelo final de semana, é isso mesmo, é isso aí. A Rê entrou. Oi, Regina, bem-vinda. A Cláudia tá feliz, que legal, gente, eu adoro ver assim. Oi, Lê, oi, Rê. Me conta aí, Rê, qual é o sentimento que você está sentindo hoje, que mais que te representa aí nessa sexta-feira,
Qual é o sentimento que você tá sentindo aí? Qual é? Me fala aí, o que que tá acontecendo na sua cabecinha? O que que tá passando aí hoje? Muito legal. Ai, quanto coraçãozinho meu marido tá dando, gente. Pode dar coraçãozinho aí que eu gosto também. Hoje estou mais feliz. Ai, Rê, que bacana! Delícia, Rê. Gente, eu espero que realmente vocês estejam gostando de todo esse material que eu preparei para vocês. Bom, gente, enquanto vocês vão escrevendo, eu vou recapitulando só um pouquinho para quem não esteve nas outras lives, né? Sextou, feliz aí, Rê! Então, os padrões mentais, né, e hábitos, eles regem a nossa vida, ele está no nosso subconsciente e a maioria do tempo está aqui na nossa cabeça. 95% das nossas ações, dos nossos pensamentos são inconscientes, né? E são por quê? Porque nós fomos gerados com esses padrões mentais e nós fomos crescendo, recebendo estímulos mentais, né, e padrões que a gente começa a entender como sendo o certo, sem ao menos se questionar, porque tá muito no inconsciente, porque ele foi lá, ele entrou como, ele grudou lá no nosso cérebro e ele não quer mais sair de lá porque ele fica confortável do jeitinho que ele está. Muito bem. E aí, como a gente é um computador que veio com essa programação, a gente também pode incluir aplicativos novos. Elaine, minha querida, entrou, fofa. Hoje é sexta, gente. Elaine, minha Master Coach linda. Bem-vinda, fofa. E minha aluna também, né? Minha aluna do marketing digital, de posicionamento digital. Aê, Elaine. Então, como nós somos um computador, assim, Deus nos fez tão especiais, porque a gente pode nos reprogramar. Que incrível! Ainda que tenham colocado padrões mentais na nossa cabeça, na nossa mente, desde a nossa gestação, a gente pode ter a decisão, né? Então, Deus deu tantas liberdades para a gente decidir, e uma delas também está focada aqui, da gente decidir se esse padrão mental que a gente recebeu como estímulos mentais fazem sentido para nossa vida hoje, né? Então, como na escola, a família, passou todos esses padrões que, eu posso te falar assim, padrões que te limitam a pensar de maneira diferente, a Elaine, sim, juntas e misturadas, é isso aí. A gente acreditou como verdade absoluta e isso, de alguma maneira, crenças que não são incentivadoras da gente mudar, da gente melhorar, da gente conquistar. E engraçado que quando a gente percebe algumas pessoas, eu vejo mães, né, que estimulam seus filhos de maneiras diferenciadas das mães passadas, estímulo à leitura, o estímulo de você é capaz, da gente começar a estimular, por exemplo, você é muito criativo. E eu falo muito isso para os meus filhos, vocês são muito criativos. Vã, bem-vinda! Os meus filhos, eu sempre estimulo sobre a questão da criatividade, né? Às vezes eu olho para minha filha, a gente comprou uma cadeira e vem uma caixa de papelão gigante, sabe? E naquela hora eu falei assim, nossa, jogar fora essa caixa, né? A minha filha e meu filho começaram a competir pela caixa, porque eles queriam criar algo com aquela caixa. Aí minha filha assim, eu quero criar uma casinha. Aí meu filho, eu quero criar uma casinha para cachorra. Ué, aí a minha filha, eu também quero fazer uma casinha para minha cachorrinha. Então os dois teve as mesmas ideias e eu fiz com que os dois fizessem a casinha juntos. E aí eles começaram a criar. O que eu fiz? Eu disponibilizei ferramentas, papel, cola, tesoura, papéis de outras cores. Oi, Rô, bem-vinda, minha aluna também do marketing digital de posicionamento. Aí, Rô. Então, apesar daquela criança ser ali o nosso representante de ser um computador, a gente leva mais ferramentas, a gente leva mais aplicativos, né? Oi, meu lindo Rogério! Beijos, querido, saudade! Obrigada por estar aqui comigo de novo. Então, quando a gente começa a dar ferramentas, por exemplo, na educação dos nossos filhos, Iris, fofa, linda, bem-vinda também!
nós começamos a dar uma nova reprogramação, né? Vai se reprogramar. Tirar coisas que eu mesmo posso ter falado para os meus filhos que impactam eles negativamente de algum limitador. Então eu fico às vezes me policiando para ver o que eu falo para eles não é uma palavra de programação que limita eles. Então, quando a criatividade, todos nós somos criativos. Se tem escassez em algo, você começa a pensar numa nova solução. Já parou para pensar? E é por isso que a gente faz com que o nosso cérebro saia desse conforto. Porque o conforto é algo que ele já é trivial, é habitual, é padrão. E quando você tem uma escassez de alguma coisa, você acaba quebrando essa padronização. Já reparou que quando a gente tem escassez de algo, falta alguma coisa, a gente reinventa? Eu me reinventei na cozinha esses dias. Ai, meu Deus, que vergonha, que eu não sou muito boa na cozinha, mas eu tento, né? Tá linda com lenço. Ai, gente, eu amo lenço. Gaúcha Rosene. Se você tiver lenço, pode me dar, que eu amo lenços. Nossa, amo. E então, eu fui pra cozinha. Aí quando eu fui fazer nhoque, cadê a massa de tomate? Não tinha. E eu olhei, também não tinha tomate pra fazer massa de tomate natural. Eu olhei pro ketchup, pro coloral. Eu falei, ah, minha filha, vai ficar vermelho. Eu tive que me reinventar em algo que já estava pronto na minha frente. E as crianças falaram, nossa, mãe, ficou mais gostoso. Então tá bom, sabe? Eu botei o creme de leite, o ketchup e o coloral. Então, essa é a questão. Quando a gente não deixa com que esses limites nos gere, seja o dono da tua mente, o dono da tua razão, né? Então, você pode sim se reinventar. Bom, nós já falamos então de algumas características mentais, né? E aí vocês foram tentando se identificar um pouquinho e tal. Então, nós falamos do crítico. Lembra do crítico? Aquele que sempre ele tem um alto nível de crítica, tanto dele como também do outro, né? Então, ele não consegue visualizar as partes positivas, ele sempre está criticando, ele tem essa necessidade, essa ansiedade de crítica. O insistente, que é o perfeccionista, né? Ele está sempre ali insistindo. O prestativo, que presta para todo mundo, menos para ele, né? Então ele tem esse sabotador de ausência, ele quer carinho, ele quer atenção. O hiperrealizador, aquele que tem o vício, né, do trabalho, ele faz de tudo para mostrar que ele está realizando, que ele está fazendo as coisas, que ele já tem valor. Temos que ser de tudo um pouco, principalmente de culinária, é verdade. Aí a gente falou do vítima também, né, que é a questão da vitimização. Ele sempre se coloca numa posição de atenção, né? Ele tá procurando atenção, então ele vai se vitimizando. O hiperracional, aquele que tá racional demais. Então o hiperracional, ele tem a racionalidade dele muito alta. E deu hiperrealizador. Lu, você já fez o teste, safadinha? Eu vou fazer as surpresinhas depois no final, peraí. Então, assim, o vítima, o hiperracional e o hipervigilante, que tá todo o tempo achando que tudo vai acontecer e que ele precisa estar ciente de tudo, que ele tá ali, que tudo vai dar ruim com ele, né? Então, vamos lá. Agora, nós vimos aí 7 características de padrões mentais que nós temos aí, em média, nós temos uns 3 na nossa, como referência, vamos dizer assim, né? Lógico que a gente vai passando por um ou por outro, mas o que a gente precisa prestar atenção se essas características estão nos limitando, se são elas que não nos deixam visualizar e nem tomar atitudes de crescimento, de transformação, né? Porque lembra que a gente falou o saber dizer não? Como é que a gente sabe dizer não? Quando a gente reconhece qual é o nosso ponto para equilibrar e quais atitudes eu preciso tomar, né?
Então agora eu vou entrar no oitavo, né? Na oitava característica, na verdade, que é o inquieto. Meu Deus. Ele é dinâmico, ele começa a fazer muitas atividades e não termina nenhuma, tá? Ele tá constantemente buscando emoções maiores, porque dá adrenalina nele, então ele tá sempre inquieto, ele tá sempre olhando pra lá e pra cá, ele tá sempre nos grupos, em todos os grupos ele aparece, em todos os lugares. Só que assim, ele atrapalha esse sentimento de paz. Meu Deus, sabe aquela pessoa que é tão assim que você começa a ser sugada pela energia dela, né? E aí ela acaba fazendo o quê? A Regina tá se identificando, Rê? O inquieto, ele perde foco rápido, né? Então ele não consegue apreciar. Então vamos dizer assim, se eu coloco um inquieto, Rogério, vixe! Se a gente coloca um inquieto para visualizar o mar, tipo assim, admira o mar. Gente, ele não consegue ficar ali 5 minutos. Ele começa a ter um ciricutico. Porque já tá bom, já viu o mar. Na verdade, ele não admira. Ele não consegue dar tempo de admiração, né? Iris, você é assim, Iris. Vamos ver se você realmente é assim. Lembra que eu falei que o nosso cérebro ele usa um achismo, né? A gente precisa se autoconhecer e a gente tem estratégias e ferramentas para fazer com que isso seja mais profundo, para ver se você realmente é esse inquieto. Vamos lá. Porque assim, precisamos identificar quem é que está regendo a nossa vida. Quem é que tá mandando na gente? Que padrão mental que tá tomando conta e a rédea é sua, é você quem tem que tomar essa rédea. Não são os padrões mentais. Você precisa reconhecer esses padrões mentais para que você saiba lidar com eles. Nunca você vai apagar. A gente não consegue apagar padrões mentais. A gente pode criar novos padrões mentais. Deu para entender? Então, como esse inquieto aí, ele precisa estar todo o tempo ocupado. Porque na cabeça do inquieto, ele é preguiçoso se ele não estiver ocupado, se ele não estiver fazendo alguma coisa, se ele não estiver fazendo alguma atividade. Então ele fica preenchendo espaçozinhos. Mami! Beijos, obrigada, mãe, por estar aqui também. Então, essas são as características do inquieto. Bom, vamos lá. Agora nós temos a característica do controlador. Vamos lá. Ele precisa estar no comando, dirigir as ações, controlar situações, que é a maior necessidade dele. Ele precisa estar ali controlando tudo. Ele é como se fosse no avião e ele é o ele delega, mas não delega. Ele delega sabendo assim, será que vai fazer mesmo? Ai, meu Deus. Ai, deixa eu ver, deixa eu ligar, E aí, ele passa a ser muito ciumento, porque tudo é dele, tudo é ele que faz melhor, é ele que... E quando você fica assim, eu não sei vocês, mas tem gestores, tem pessoas que a gente acaba trabalhando, que chega numa tal situação e a pessoa fala assim, nossa, eu não fiquei sabendo. Ai, por que eu não estou na cópia deste e-mail? De algo que é uma coisa tão básica, tão trivial, que não é algo de gestão, sabe? Que não tem a necessidade dele naquele momento, porque é uma solução ali de equipe, não é algo que precisa chegar até o nível onde ele tá. E aí ele fica assim, tá bom, mas por que você precisaria ficar sabendo disso? A gente já tá sob controle, sabe? E ele vai somatizando. Aqui também falhou, não vi qual é essa característica. Eu tô falando do controlador, Lu. Eu vou reprisar agora aqui o controlador. Então, ele tá sempre no comando, ele quer dirigir as ações, ele quer controlar todas as situações, né? E ele vai somatizando isso dentro dele, que inclusive ele pode ficar muito doente, porque ele vai achando que só ele é o certo, ele é o piloto, o copiloto serve mais ou menos, né? Então, ele sempre tem uma frase assim, nossa, não fiquei sabendo disso. Mas por que você precisaria ficar sabendo? Não, eu preciso ficar sabendo de tudo.
Tá, mas por que eu não tô copiada nesse meio? E aí você vai vendo pessoas que precisam controlar as outras, e isso é tão nítido que ele consegue afastar as pessoas dele, né? Ele, às vezes ele até consegue resultados aí no curto prazo, mas a equipe acaba não, principalmente questões de liderança, a equipe quer ver ele longe, sabe? Porque ele vai sugando a sua energia e você acaba tendo que tirar o foco do que realmente é necessário para dar atenção para ele, para dar o relatório verbal para ele. Ele não sabe ter o tempo, né, das suas entregas. Então ele tá querendo controlar e ele vai atropelando, ele vai assumindo, entendeu? E ele gera esse sentimento que vai atrapalhando as relações, as pessoas querem ficar um pouco longe dele, porque ele tá controlando demais. Beleza, então esse foi o controle. Tá fazendo sentido para vocês até aqui? Estão gostando? Bota um joinha aí, um coraçãozinho, que eu vou entrar no última característica desses padrões mentais. Eu vou falar uma frase que quem assistiu Chaves vai lembrar. Eu quero evitar a fadiga. Você lembra de que personagem falava isso? Escreve o nome aí. Qual é esse personagem do Chaves, né? Que apresentava lá no SBT. Eu quero evitar a fadiga. Quem é que falava assim? Que personagem é esse que falava que queria evitar a fadiga? Fala aí, Iris, fala aí. Ai, que legal, Iris, Lu também. Fala aí, gente, qual é o personagem da turma do Chaves que falava, eu quero evitar a fadiga? Quem é esse? Quem é esse personagem? Vocês lembram o nome dele? E eu tô perguntando porque eu não lembro o nome dele, mas eu sei que ele falava, tô sendo bem... Você lembra, amor, quem falava assim? Gente, meu momento cômico, calma. O Jaiminho, isso, Lu, é isso mesmo. Porque eu vi a frase aqui que eu anotei, isso mesmo. A Teacher Ju, minha irmã, linda, entrou. Sabe qual é o nome dessa característica, desse padrão mental que fala que eu quero evitar a fadiga? É o esquivo. Você sabe que é o Jaiminho, é verdade. No jogo na luta de boxe, né? Aí eles estão morrendo de rir aqui, ó. Lu, acho que era. Gente, depois a gente procura no Google. Bom, na luta do boxe, a gente tem como é que fala? Uma ferramenta, né, do boxe que chama esquivo, né? Que você vai lutando e você faz assim. O esquivo é exatamente isso. Ele vai deixando passar as coisas e ele não assume nada. Certo? Então, assim, ele tem muito essa frase assim, eu não quero falar sobre isso agora, prefiro evitar a fadiga. Mas ele começa a buscar culpados. Ele não quer assumir responsabilidades, porque às vezes numa conversa, numa situação, ele vai ter que assumir e tomar decisões, só que ele vai se esquivando, né? Então ele tem, nas questões de liderança, alguns líderes que têm esse tipo de característica padrão nele, que é o predominante. Nossa, essa palavra que eu queria lembrar, gente. Predominante. Deixa eu escrever aqui, porque senão pode fugir de novo. Se ele tem esse padrão mental predominante, ele tem dificuldade de demitir pessoas da equipe. Vamos dizer que uma pessoa na equipe não tá gerando resultados, tá deixando a vida levar, sabe? Não tem mudança, não tem transformação, não ajuda nos resultados. Filha linda! Doce Gabi acabou de entrar. Então, ele tem essa dificuldade de demitir porque ele não assume responsabilidades, ele não delega, ele não assume. E ele vai prorrogando. Então, essa questão de procrastinação para ele é muito alto. Também te amo, filha. Então, essa questão de ter isso como predominante pode te prejudicar, entende? Por isso que a gente precisa fazer esse diagnóstico de quem é que está predominando na nossa mente. Então, ele concentra-se no quê? Nas coisas positivas, nas coisas que são mais relax, mais leve, mais prazeroso, né?
Lembra que quando a gente tá falando de sabotadores, a gente tenta buscar o quê? Algo que nos gera prazer e a gente sai dele, né? Então, ele incentiva muito a mente a buscar poucas soluções, ele vai adiando soluções e ele vai evitando conflitos, sabe? Dentro da família, às vezes fala assim, gente, nós precisamos resolver essa questão, vamos conversar, vamos pôr os pingos nos is, tal, tal, tal. E ele vai se esquivando, ele vai deixando, ele vai deixando. Só que esse tipo de padrão mental, quando ele estoura, ele explode. E aí os conflitos internos que tá dentro de emoções são tão sufocados que ele adoece. Só que aí ele adoece os relacionamentos, porque a pessoa não tava esperando ele se esquivava tanto que na hora que ele explode, as pessoas e ao redor dele, ele mesmo, ele sofre uma emoção muito grande. Então ele mistura todas as emoções num dia só, num momento só. A Joaninha entrou, bem-vinda. E o que acontece com o esquivo? Ele tem medo do desconhecido. Por isso que ele tem essas características. Entende? Então, quando ele não conhece e ele já inventa algo que ele... Tipo, sabe quando você come alguma coisa... Ou você não come, vamos dizer, uma maçã. Aí você nunca comeu uma maçã, você fala assim, não, obrigada, eu não gosto. Na verdade, você nunca experimentou. É algo desconhecido pra você. Você não sabe se ele é azedo, se ele é doce, se ele é amargo. Você não sabe, então você não pode falar algo que você ainda não experimentou, né? Então, essas questões da experimentação, nós vivemos isso na nossa vida. Lembra que eu comentei até no começo, na segunda-feira, que as nossas experiências é que moldam quem a gente é hoje, né? E a gente pode mudar. Sandra, bem-vinda também, amore. Essas experiências que moldam nós podemos ter novas experiências para moldar a gente e ter novas maneiras de ver e nos enfrentar, né? Vocês não vão acreditar, mas o que eu trouxe aqui hoje? O que vocês... o que fazer para a gente não se sabotar, né? A primeira questão que muitas pessoas levam de forma de brincadeira ou algo muito a questão de autoajuda é a questão do autoconhecimento. Por que a gente precisa se conhecer? Se você não conhece, você não sabe lutar. Eu dei um exemplo assim, um jogo de futebol. Vocês percebem que o outro time estuda o time que ele vai jogar? Ele estuda, ele sabe que tipo de passes eles gostam de fazer, quais são o tempo de jogo que eles fazem lá entre a equipe, o que um costuma dar de toque para o outro. Então você estuda. E quando você estuda, você está aprofundando para saber daquela equipe, né? É a mesma coisa, você vai entrar em guerra, você sabe, você começa a estudar quem é que está lá do outro lado, como é que são as características deles, quais são... E é a mesma coisa, o autoconhecimento está relacionado a você se conhecer, é uma imersão, é saber os nossos pontos negativos, nossos pontos positivos, o que eu tenho de fortaleza, o que eu posso me ajustar, como se ajustar. Então, eu trouxe até uma frase aqui do livro Arte de Guerra, não sei se vocês conhecem, e na Arte de Guerra fala assim, ó, se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Agora, se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Né? Então, eu trouxe essa frase até para a gente pensar aí, que mostra quão importante a gente desenvolver essa questão do autoconhecimento, da gente se conhecer. E não é balela, porque eu, a partir do momento que eu comecei a me conhecer, eu vou falar para vocês não vão acreditar qual é o padrão mental que eu tenho como predominante. Adivinha? Quem é que adivinha? Escreve aí qual é o meu padrão mental que eu tenho como predominante. Me conta aí, escreve aí qual que vocês acham. Bom, vou continuar. Qual é o segundo passo que a gente também pode tomar para que a gente não se sabote? É planejar as nossas atividades. Então, assim,
quando a gente sabe qual é o nosso sabotador, qual é essa característica padrão mental, a gente começa a traçar metas como se fosse entrar naquela batalha. Tipo assim, a minha mente vai fazer eu fazer isso. Então, eu vou fazer tal coisa, eu vou me planejar para não atingir isso. Entende? Você começa a montar estratégias, não é contra você, é a favor de você, tá? Então, quando você reconhece as suas limitações, você começa a conhecer os seus potenciais, entender que é capaz de ir além. Então, quando você se organiza, você se planeja, gente, e o terceiro ponto que eu vou até falar aqui é a questão da gente procurar ajuda. Enfrentar uma autossabotagem não é um processo fácil. Porque se você parar para imaginar, vamos lá, hoje eu vou fazer 42. Desde da minha gestação, eu tenho recebido padrão mental. Eu recebi padrão mental na gestação, na minha infância, na escola, no trabalho, nas minhas experiências, no dia a dia, todos os lugares. A Lu acha que eu sou inquieta e hiperrealizadora. Vamos ver. Então, como você teve um longo período de padrões mentais aí colocados na nossa mente, então não é um processo fácil. Então a gente precisa procurar ajuda, né? Porque enfrentar os nossos próprios medos, as nossas inseguranças, dores, requer coragem e preparo, né? E quando a gente fala dessa questão de preparo, a Carol, né? A Carol aqui do nosso condomínio, tudo bem, Carol? Se for, a gente precisa pedir uma ajuda, sabe? Quando a gente precisa procurar um amigo, um psicólogo, um coach mesmo para nos ajudar a fazer um diagnóstico, da gente poder saber quais são as nossas fortalezas para enfrentar esses sabotadores, né? E dar a volta por cima. E o melhor de tudo é entender assim, e daí? Todo mundo tem isso, então eu quero cuidar de mim. Não tem nada de errado da gente se cuidar, né? Da gente querer invadir um pouquinho mais o nosso ser e quebrar paradigmas, quebrar padrões que colocaram na gente. Danilo entrou, ótimo conteúdo, obrigado por dividir, Carol, obrigada. Danilo, meu cunhado, entrou também, né? Então, essas questões, eu acho que eu coloquei as 3 aqui, né, que mais fazem sentido para mim, que é a questão do autoconhecimento, planejar nossas atividades já com o diagnóstico desses sabotadores e a gente procurar ajuda, se for necessário, para a gente poder colocar isso numa balança e fazer esse equilíbrio. Ok? Fez sentido? Então, eu vou contar para vocês quais são os meus sabotadores, que eu tenho aí como predominante, e eu trabalho constantemente para que eu possa ter equilíbrio, né? Porque apagar eles de uma vez não vai acontecer, não vai ter isso. Sim, Lu, você acertou um deles, o hiperrealizador. Eu tenho essa característica de hiperrealizadora e eu também tenho uma outra característica que é o controlador, né? Então, esse padrão mental, esses dois, eu me policio muito. Eu penso, olha, tanto é que como eu sou hiperrealizadora, eu fiz o seguinte, eu percebi que eu estava começando a me atropelar nas minhas atividades e eu comecei a ver, eu falei, gente, eu tô trabalhando muito de sábado e domingo e não é essa a minha meta, eu quero ter mais dias com a minha família, mais horas, tal, eu preciso me organizar melhor, porque eu quero ir realizando, eu já tô projetando daqui 4, 5 semanas. E quando você vê, você deixou de dar atenção, você deixou de colocar a importância onde realmente precisava, onde era prioridade. Eu comecei a fazer a minha agenda, assim, eu tenho ela no digital, mas eu comecei a escrever a minha agenda num papel sulfite. Eu coloco aqui e tem hora que eu tô divagando, eu olho e falo assim, nossa, ainda preciso, aquilo ali é uma prioridade daquele dia, entende? Então você começa a planejar suas atividades. Faz sentido isso para vocês? Então, eu quero assim, de verdade, eu trouxe essa semana aí as características dos sabotadores, né? E eu queria saber de vocês, se vocês conheciam ou tinha alguma ideia
que nós tínhamos padrões mentais e que eles tinham nome, que eles tinham características. Coloca pra mim se vocês conheciam sim ou não. Coloca aí pra mim. Enquanto eu tomo uma água. Hoje eu tô com a garganta aqui, ó, que à noite eu vou dar uma palestra para mais de 150 secretárias. Vai ser muito bacana, uma palestra digital. Coloca aí. A Cláudia botou que sim, que ela conhecia, pelo menos já ouviu falar, né, Cláudia? Muito bom, muito legal. Então, gente, essa questão do diagnóstico é muito importante. Por quê? Agora vamos lá. Quem me acompanhou na segunda, na quarta e hoje, e tiver interesse, a Teacher Ju não, olha lá, tá vendo? Muito legal. Então, se vocês não assistiram as demais... Ah, a Cláudia disse que não. Eu achei que o dedinho dela era de sim. Eu falei pra vocês que a gente não deve ficar no achismo, mas sim de fazer um diagnóstico. Então, quem tiver interesse em fazer esse diagnóstico, me escreva no direct e me peça o link para vocês fazerem o teste dos sabotadores. Nesse teste, sai um relatório muito legal, muito profundo. Ele faz, já ouvi falar, mas não tão bem explicado como você trouxe. Ah, Iris, que bonitinha! Bom, eu tento trazer assim, numa leveza mesmo, porque a gente precisa nos entender e às vezes esse autoconhecimento nos leva a dar choques, né? A gente dá umas tremidas aí quando a gente começa a diagnosticar, fala, nossa, eu tenho isso, né? Ou eu estou assim, né? Sim, a gente pode mudar isso, a gente pode transformar isso aí. Então, esse teste dos sabotadores é um link, é gratuito. Eu mando para vocês via direct, tá bom? Vocês fazem esse teste, eles vão te mandar por e-mail. Lembra daquele livro que eu falei, da psicologia positiva? Então, eles deixaram preparados isso. Tem preparado esse teste. Então, é muito bacana da gente desenvolver esse conhecimento, esse diagnóstico, para a gente saber também lidar com eles. E saiu um relatório muito legal, vocês recebem por e-mail. E assim, eu acho de extrema importância a gente fazer esse diagnóstico. Realmente, para mim, abriu mais uma caixa, abriu mais uma visão de mundo diferente daquilo que eu tinha. Por que eu estava me sabotando tanto? Por que eu estava me frustrando mais? E aí, quando eu diagnostiquei, eu consegui fazer para essa batalha uma estratégia, tá? Lá também, nesse mesmo link, tem um teste da consciência positiva, é aquilo de quão bom você consegue enxergar também, né? Dentro desse padrão mental que você recebeu, não é tudo de ruim, né, gente? Calma. Também um padrão mental não pode ser 100% ruim, porque a gente aprendeu coisas boas também, né? Lá você também pode fazer esse teste da consciência positiva, tá? Então, é só me pedir no direct que eu mando pra vocês. Outra coisa que eu quero mandar para vocês, e se vocês tiverem interesse, claro, é o meu e-book gratuito que eu escrevi sobre os 7 segredos do plano de carreira. Então tem essa questão do autoconhecimento, né? Eu falo um pouquinho sobre ele lá no e-book. Eu mando o link para vocês junto, vocês acessam tudo isso junto. É só me escrever no direct. E uma coisa bem especial que eu gostaria de disponibilizar para vocês também é um desconto do meu curso que eu lancei na Hotmart. Não sei se vocês viram um post lá que eu fiz, que eu tô muito, muito feliz porque era algo que eu tava procrastinando para fazer. Esse curso digital eu tinha na minha mente, mas eu não colocava ele em prática porque eu tava muito projetando ele no futuro, mas o futuro, como eu tenho essa questão do perfeccionismo também, né? Então eu tava olhando e eu tava procrastinando e não tirava ele do papel. E para mim é um sonho realizado, é um objetivo realizado, porque o meu propósito é transformar vidas mesmo. E com isso, por intermédio do meu trabalho, eu consigo fazer isso hoje de forma digital, presencial, enfim, hoje meu leque abriu. Então, se vocês também tiverem interesse, é só me escrever no direct. E não esqueçam, gente, eu lancei um sorteio Amigas Forever. Vocês já viram? Me ajudem a divulgar para que eu possa, porque esse mês eu deixei aí alguns vouchers pronto para o curso com esses descontos. Então lá, quando você participa do sorteio,
não só você pode ganhar, mas as 3 amigas que você marcar também. Então, isso é uma estratégia assim que nasceu do meu coração, de uma oração à noite, de como eu poderia abençoar mais pessoas por intermédio do meu trabalho. Então, eu conto com a ajuda de vocês lá nesse post que eu lancei hoje de manhã cedinho, de vocês marcarem pessoas que vierem na sua cabeça para participar disso, né, desse processo. E também, se ela não quiser depois o desconto do curso, não tem problema nenhum, você não vai deixar de ganhar. Mas a ideia é que eu possa abençoar mais vidas, que eu possa transformar mais vidas por intermédio do meu trabalho. Eu sinto prazer nisso, né? Tanto que eu falei que eu vou fazer uma palestra hoje à noite para um grupo de secretárias e vocês não vão acreditar. Eu fiquei revisando meu material da minha palestra até 3 horas da manhã. E isso é quando você entende o seu propósito de vida. Eu faço isso com paixão. Diferentemente de quando eu trabalhava em empresa, assim, era super dedicada, com qualidade e tudo. Mas hoje, sabe quando você pega aquilo e fala assim, que faz sentido, tanto sentido pra você, no meu caso, que independente do horário, independente do momento, eu faço com prazer, eu sinto esse chamado, né? É a minha missão. Então, eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui nessas lives, nessa série, que realmente eu tirei assim do meu coração, conteúdos especiais, estudados, para que você possa colocar em prática na sua vida, tá bom? Eu amo vocês, obrigada, continue comigo aqui no meu Instagram, continua lendo os meus conteúdos, que eu sempre tento trazer conteúdos de valor para que você possa colocar em prática na sua vida. Beijo, gente, obrigada pela participação de todos. Tchau!